Nesta última quarta-feira, 5 de julho, às vésperas da votação da reforma tributária, Luiz Inácio liberou repasses bilionários em formas de emendas ao famoso Centrão, atingindo assim um novo recorde em menos de um mês. E tais repasses bilionários para a compra de apoio parlamentar demonstra, por um lado, toda a fragilidade desse novo governo de turno e, por outro, demonstra toda a desmoralização desse sistema político. Fato é que o dito Centrão, tão criticado por Luiz Inácio quando Bolsonaro estava no governo, hoje é o seu principal apoio. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de deixar os seus comentários, que, aliás, nós estaremos respondendo no nosso novo quadro amanhã, e também de ativar o sininho para você ficar por dentro, em primeira mão, de tudo que é publicado aqui no nosso canal. Aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming, e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática, independente, através da assinatura do nosso Catarse, do Pix, que aparece aqui na tela, ou até mesmo através da lojinha de A Nova Democracia, que você encontra online no nosso site, e assim você contribui para que o AND permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao episódio de hoje. Acompanhando esse repasse bilionário dessa última terça-feira, no qual Luiz Inácio liberou um montante de 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares com recursos do Ministério da Saúde, ontem, nessa última quarta-feira, o Pelego Mor liberou um montante de 5,3 bilhões de reais nas chamadas emendas PIX para serem repassadas aos municípios e também aos estados. Foram cerca de 465 milhões de reais do Ministério da Saúde que já foram repassados no início do mês para redutos eleitorais de aliados do presidente da Câmara, o Arthur Lira. E nessa terça-feira houve uma nova autorização de outro lote de aproximadamente 200 milhões de reais para serem repassados a esses municípios de interesse do Centrão. E essa nova liberação de recursos se concentra em repassar recursos para emendas de bancada, tais como projetos apadrinhados por deputados e também por senadores de cada estado. E esse tipo de recurso é indicado por deputados e senadores e é enviado a esses estados e municípios sem transparência e sem fiscalização, o que, obviamente, facilita em muito o desvio desse montante de dinheiro. Ou seja, é uma reedição do orçamento secreto que foi tão criticado por Lula durante a sua campanha eleitoral. E é flagrante também o que se procede, já que esse dinheiro é destinado a esses municípios e também a esses governos de estado, sem planejamento e finalidade previamente definido, tais como as obras ou serviços públicos. E esses prefeitos e governadores podem se utilizar desse montante de dinheiro à sua revelia. E o governo federal, inclusive, exigiu que as prefeituras apontem para onde pretendem aplicar esse dinheiro através de indicações, de projetos, o que, na verdade, foi feito de forma muito vaga. Ou seja, eu vou repassar para a educação, vou repassar para a saúde, vou repassar para a infraestrutura urbana, sem apresentar, de fato, os projetos nos quais esse dinheiro vai ser investido. Além disso, não há uma exigência de prestação de contas após o uso desse dinheiro para o governo federal. E a liberação dessas emendas de ontem foi a maior em um único dia do ano. Além disso, esse tipo de transferência, que não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, dribla totalmente o controle de onde esse dinheiro está indo, para onde esse dinheiro está indo, de fato, perdão. E o TCU ficou de fora da fiscalização e decidiu que o acompanhamento dos gastos cabe aos tribunais locais de cada município e também de cada estado, onde vários órgãos são controlados por parentes desses políticos. E o tribunal ainda estuda uma norma para determinar como se dará essa fiscalização enquanto esse dinheiro já está sendo gasto por esses parlamentares.
E em 4 anos, a emenda PIX atingiu os marcos de 13 bilhões de reais, perdão. E vale lembrar que foi graças a esse modelo dessas ditas emendas PIX que subiu de 621 milhões de reais dispendidos em 2020 para 7 bilhões de reais nesse ano de 2023, somente nos repasses feitos por parlamentares, potenciado pelo fim do dito orçamento secreto. E hoje essa emenda PIX ela é utilizada por cerca de 86% dos parlamentares, sendo eles deputados e senadores. E o Luiz Inácio ele tem se valido desse mesmo recurso que o Jair Bolsonaro se utilizou durante todo esse período que ele governou para negociar com o Congresso em prol da sua correlação de forças e da sua governabilidade de fancaria. E esse governo do oportunista Mor faz uso desse montante de dinheiro para comprar descaradamente apoio parlamentar, na ilusão de que assim poderá salvar esse velho sistema de exploração e de opressão das massas do nosso país. No entanto, a fome do Centrão por cada vez mais só cresce enquanto lhes é disposto cada vez mais dinheiro que é público, né, que é do nosso povo. Ou seja, esse governo tem se tornado, inclusive, cada vez mais refém do Centrão, tal como o próprio Bolsonaro foi durante o seu governo. E, por outro lado, esse governo acaba ficando sem opção. O que ele vai fazer? Ele vai convocar o nosso povo para poder combater o Centrão, para poder se livrar do Centrão? Obviamente que ele não vai fazer isso, ou ele perde a sua governabilidade. E apenas um punhado de oportunistas altamente iludidos com esse canto da sereia de Luiz Inácio crê que Luiz Inácio não é um homem da ordem, não é um homem que está, de fato, interessado em manter ali as regalias das classes dominantes do nosso país, e tudo que ele tem feito tem mostrado justamente o contrário, que ele está ali justamente para fazer passar cada pauta das classes dominantes do nosso país. E assim o atual governo de turno se vê diante de um impasse. Ou seja, para garantir a sua estabilidade, ele tem cedido cada vez mais em forma de emendas, enfim, de outras benesses ao Centrão, buscando, assim, controlar os desgastes já aparentes nesses primeiros 6 meses do seu governo e contornar a divisão política interna que já está patente na sua base. E com isso, por outro lado, a crise econômica e política que tem galopado e também tem colocado em xeque toda a credibilidade desse governo e também desse velho Estado, ao passo que esse governo tem cedido cada vez mais a esse Centrão, tem que se confrontar também com a fúria dessas massas que tem visto todo o desmascaramento desse governo do Luiz Inácio, que tem cedido cada vez mais ao Centrão, às classes dominantes, e tem dado migalhas para o nosso povo, e é por isso justamente o que explica o pulular de tantas lutas classistas ao redor do nosso país. Ou seja, o senhor Luiz Inácio ele não está cumprindo com as suas promessas de campanha que ele ilusoriamente jogou para cima das massas, e hoje essas massas têm ido cobrar em forma de luta ativa em todos os setores e categorias ao redor do nosso país. Bom, em segundo lugar, nesta última segunda-feira, dia 3 de julho, 5 indígenas ficaram feridos e uma criança foi assassinada durante um ataque a tiros na comunidade Parima, dentro da terra indígena Yanomami, que fica lá em Roraima. Após o ataque, tropas da Polícia Federal, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da Força Nacional e da Força Nacional de Segurança Pública foram enviadas à região. Ainda não se sabe a autoria dos ataques, mas a área é uma região de aguda atuação do garimpo, ramo que é coordenado por latifundiários e também por empresas mineradoras que aliciam camponeses e indígenas sem terra e em situação de miséria para enviá-los à exploração mineral nas profundezas da selva amazônica e, inclusive, nessa referida terra indígena. E os feridos foram socorridos e a situação foi declarada como sob controle. E as vítimas do ataque foram uma liderança indígena de 48 anos, uma mulher indígena de 24 e 3 meninas de 15, 9 e 5 anos, respectivamente, além da criança assassinada de 7 anos, cujo corpo caiu no rio e ainda não foi localizado. E segundo informações, os executores do ataque fugiram logo após os disparos. E a Polícia Federal confirmou que o ataque foi resultado de conflitos entre as comunidades de Waputa e Castelo e os Yanomami, apesar de não ter apresentado motivações e nem suspeitos. E atualmente os conflitos têm se agudizado como reflexo direto da falta de solução
para a situação desses camponeses, ou seja, a dita reforma agrária de Fancaria que nunca aconteceu, e também do combate desenfreado ao garimpo nas terras Yanomamis, por meio de operações que visam unicamente os garimpeiros, sem punir os articuladores milionários dessas operações, que são os latifundiários e essas empresas mineradoras, que inclusive são empresas mineradoras estrangeiras imperialistas que atuam aqui no nosso país, inclusive com a atuação dos militares. Em maio, 4 camponeses foram assassinados durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA, e também isso aconteceu na terra indígena Yanomami. E desde o início do ano, 20 mil garimpeiros fugiram da região e agora fenecem sem emprego e sem terra para plantar. E nesse cenário, aumenta-se os conflitos em que os camponeses defendem-se das investidas contra eles e os indígenas, por sua vez, respondem à invasão de seus territórios. Enquanto se prolonga a crise na terra indígena Yanomami, sem entrega de terra a esses camponeses e também sem a demarcação de terra dessas terras indígenas dos Yanomamis e sem a assistência que deveria ser dada para esses indígenas, tais como as cestas básicas que, como nós já denunciamos, não estão sendo repassadas e estão estocadas, e essas pessoas têm fenecido, têm passado fome, e têm também lidado com casos de grandes índices de morte por tuberculose, desnutrição, pneumonia. O governo federal tem anunciado, semana após semana, novos investimentos ao latifúndio, como a gente tem visto e foi denunciado, com o Plano Safra, que destinou mais de 364 bilhões para o latifúndio só nesse ano, e tem a perspectiva de aumentar cada vez mais os investimentos ao agronegócio, enquanto os indígenas no nosso país têm as suas terras invadidas por esses latifundiários que estão sendo beneficiados, por essas empresas estrangeiras que servem ao imperialismo e também por esses militares que têm ocupado essas terras indígenas e têm utilizado dessas terras para fazer seus treinamentos, para colocar bases, inclusive servem, em última instância, aos interesses do imperialismo yankee no nosso país. Ou seja, nós nos confrontamos com uma série de questões. É a reforma agrária, dita reforma agrária que nunca aconteceu no nosso país e que não vai acontecer, porque esse governo de turno é um governo mentiroso, no qual esses camponeses têm fenecido sem a terra que eles precisam para plantar, para sobreviver. Os indígenas não têm o seu direito à sua autodemarcação concedida. A gente ainda tem que enfrentar, por exemplo, essa ideia do marco temporal, que é uma ideia absurda, reacionária, que tem sido passada aí dentro do Congresso. E nós temos visto o intensificar da luta dos indígenas e dos camponeses no nosso país, defendendo o seu justo direito à terra, um direito digno, justíssimo, e também pela defesa dos seus territórios, enfim, de toda a resistência cultural desses indígenas que têm aí sido alvo de ataques desses garimpeiros a mando do latifúndio no nosso país. Lembrando, obviamente, que essas pessoas que estão na situação de garimpo são camponeses pobres que não encontram outro meio de vida e acabam sendo legados a atuar como garimpeiros ilegais nessas terras, a mando do latifúndio, em condição de servidão, tais como outras formas de trabalho são igualmente vis aqui no nosso país. Ou seja, o que vai dar uma verdadeira solução para isso é a entrega de terras para esses camponeses e também para esses indígenas. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês e as suas questões, dúvidas, polêmicas no nosso vídeo de amanhã. Até lá! Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.